Graças a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, no nome do Senhor Jesus. Deus colocou uma palavra no meu coração que é: recomece, para a glória de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 23, a partir do versículo 43, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oh, glória a Deus! Meus irmãos, recomeçar não é um caminho fácil, mas a grande importância de um recomeço é que depois que nós recomeçamos do zero na nossa trajetória, o recomeço nos permite nós analisarmos as escolhas que nós tomamos perante o percurso, as palavras que nós falamos que não deveria ser falado, as decisões que nós tomamos que por consequência acabaram perdendo uma grande amizade, as decisões que você tomou que acabaram perdendo um relacionamento, as decisões de ter entrado num trabalho que não era para ter entrado, as escolhas de ter seguido um caminho que não era para ter seguido, a escolha de não perdoar, que depois, quando decidiu perdoar, percebeu que já era tarde demais. Quando nós decidimos recomeçar, o recomeço nos ensina e nos mostra que ainda há tempo, que ainda há esperança de mudar o caminho que estava seguindo para a morte, para o caminho de vida que se chama-se Jesus Cristo. Nós percebemos que este homem tomou uma grande decisão na sua vida, de um recomeço, e a primeira coisa que ele tomou e decidiu foi reconhecer os seus erros. Porque esta palavra mostra que este ladrão na cruz, a primeira coisa que ele diz é: eu estou aqui, foi porque eu plantei isso. Se eu estou aqui, foi porque eu mereço. Foi porque eu tomei decisões que não era para eu ter tomado. Foi porque eu fiz escolhas que não era para eu ter escolhido daquele jeito, mas me levou na situação a qual estou agora. O que aquele ladrão da cruz estava reconhecendo que é: a culpa é minha. Fui eu que errei. Quando nós decidimos recomeçar, um recomeço começa quando você reconhece que errou. Quando você reconhece que falhou, que pecou. E talvez aos olhos humanos, muitos podem ter te deixado, muitos podem ter te abandonado, muitas pessoas podem ter olhado para você e diz: você vai morrer desse jeito, para você não há esperança, para seu casamento não há esperança, para sua família não há esperança. Mas Deus me mandou eu te dizer nesta hora que Ele quer recomeçar uma nova história na sua vida. A sua história não é um ponto final, mas o Senhor nesta hora está dando uma vírgula dizendo: eu vou escrever uma nova história na sua vida, mas basta recomeçar. Quando aquele ladrão da cruz viu que estava chegando no final da sua história, ele parou e olhou para o único que podia mudar a sua história, que é Jesus Cristo. Jesus está de braços abertos para te receber.
E Ele está dizendo: não importa o que você fez, eu estou aqui, filho, para te perdoar. Eu derramei o meu sangue por você, eu sofri chicotadas por você, me cuspiram, me humilharam, zombaram dele, escarneceram dele, mas foi por amor a você que Jesus pagou aquele preço naquela cruz. Recomece. Pare de querer insistir no erro, porque enquanto você insistir neste caminho, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Ei, Deus está te dando tempo. Deus está te dando tempo, mas você tem que voltar. Volte ainda enquanto tu estás respirando. Porque eu não sei, meus irmãos, se os irmãos observarem, eu que gosto muito de ouvir, principalmente aqueles que são mais velhos do que eu, uma coisa que nós observamos em pessoas de 50, 60 anos, é que quando você para ouvir, às vezes você ouve aquela frase dizer: ah, se eu pudesse voltar no tempo. Ah, se eu pudesse não ter tomado aquela decisão. Ah, se eu pudesse ter dito um eu te amo antes de aquela pessoa partir. Ah, se eu pudesse ter largado este orgulho, largado essa soberba e ter dado um abraço e não ter deixado o meu casamento acabar. Muitas pessoas, depois de um grande tempo, vão perceber que não adiantou insistir em soberba, não adiantou insistir em orgulho, não adiantou insistir em querer só dinheiro, 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 porque tudo é passageiro. E no final da sua trajetória, somente tem o peso da consciência que fica martelando na sua mente dizendo: por que eu não voltei para Jesus? Por que eu não disse eu te amo para o meu pai e para minha mãe antes deles partir? Por que eu não abracei aquele meu amigo que tanto me ajudou? Por que eu virei as costas para aqueles que sempre me abraçou? Ei, deixa de ser ingrato. Seja grato por tudo que Deus tem feito na sua vida. Seja grato às pessoas que Deus tem colocado para te ajudar. Pare de ficar só dando valor ao quem está lá do outro lado do mundo num celular, e valorize a sua casa, valorize a sua família, valorize os seus, valorize o seu matrimônio, o seu casamento, e o principal de tudo, valorize aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por você. Não queira perder para depois dar conta que poderia ter tido a oportunidade de ser grato, poderia ter tido a oportunidade de dar valor. Quantas pessoas queriam ter a saúde que você tem, mas estão deitadas numa cama? Quantas pessoas queriam estar andando e falando, mas não pode? E você fica emprestando a sua boca para murmurar, você fica emprestando a sua língua para falar mal dos outros, quando era para você estar adorando. Quantas pessoas queriam ter sua saúde, e você fica emprestando a sua saúde para viver no pecado, para viver na mentira, para viver no adultério, para viver as coisas desse mundo, e tem rejeitado Jesus, não tem sido fiel a Jesus, não tem dado valor a tantas oportunidades que Jesus tem feito por você. Desperta. Aquele ladrão da cruz, no seu último suspiro, ele reconheceu dizendo: eu não mereço, eu fui culpado, eu escolhi o caminho errado. Mas esse homem, na mão de comenergue menirissar, esse homem é inocente, esse homem é santo, esse homem é rei.
na mão, tecou, menergue, menirissá. E sabe o que ele disse? Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no paraíso. E sabe o que Jesus disse para ele? Hoje estarás comigo num paraíso. Sabe o que Deus está falando? Reconhece os seus erros, arrependa-se do seu pecado, que hoje, filha, eu mudo a sua história. Hoje, filho, eu mudo a sua vida. Hoje, filha, eu restauro o teu casamento. Hoje, filho, eu restauro a tua família, eu restauro a tua saúde. Mas desce a casa do oleiro, volte ao primeiro amor, volte para o altar, volte para o altar, volte para o altar. Essa soberba não vai te levar a nada. Gastar esse tempo no mundo não vai te levar a nada. Viver uma vida de mentira, de hipocrisia, não vai te levar a nada. Só depois o peso na consciência de dizer: por que eu não dei valor? Porque eu não valorizei? Porque eu não cuidei da minha família? Porque eu não cuidei? Porque eu não zelei pelo meu casamento? Porque na primeira oportunidade eu pedi o divórcio? Porque na primeira oportunidade eu abandonei minha casa? Porque na primeira oportunidade eu larguei Jesus? Eu saí da igreja? Eu fui para o mundo? Porque eu não fiquei? E Deus está dizendo: recomece, faça igual o filho pródigo, volta, filho, para a minha presença, que eu tenho uma nova história para você. Volta, filho, para a minha presença, que eu vou mudar a sua trajetória, que eu vou mudar o seu caminho, que eu vou mudar a sua vida, mas basta você recomeçar. Ei, ainda é tempo, recomece, que o Deus a quem eu sirvo, Ele vai mudar a sua história. Toma posse dessa palavra. O meu Senhor Jesus te ama. Ele te ama. E Ele não quer te perder. Mas recomece. Comece do zero. Pague o preço. Mas volte para Jesus. Cuide da sua família. Dê valor àqueles que te valorizam. E Deus há de te honrar. Toma posse dessa palavra no nome de Jesus. Amém? Oh, glória a Deus.